live de hoje. Live de hoje com a Lidiane. Fica à vontade, Lidiane, Deus te abençoe. Boa noite, Pode pessoal. começar. Boa noite. Meu nome é Lidiane, tenho 3,8 de idade, estou aqui para transbordar na vida de vocês. Sou natural do Cerro, não sei se vocês já ouviram falar da Terra do Queijo, então vamos que vamos, né? Estou aqui para dar minha contribuição ao meu transbordo. E eu vou começar com uma história de uma mulher que tinha 10 tesouros e ela perdeu um tesouro, um desses tesouros. E quando ela se sentiu meio desorientada, né, tentando achar esse tesouro, foi aonde ela acendeu a luz. E quando ela acendeu a luz e arrumou a casa, ela encontrou o tesouro. E um desses tesouros, que, né, ela tinha 10, então ela ficou com 9, mas era uma coisa tão valiosa que ela decidiu realmente buscar pelo que estava perdido. E da mesma forma foi na minha vida. Quando eu tive o desafio conjugal, a crise conjugal, foi a perda do meu tesouro, né? Então, quando eu decidi acender a luz. Após acender essa luz, eu realmente arrumei a casa e tive o início de uma jornada de transformação. E essa jornada de transformação, ela trouxe, sim, né, o autoconhecimento para a minha vida. O tema da palestra é reconhecer a autorresponsabilidade para mudar a rota da sua vida. Então, uma das formas que eu entendi foi isso, que ao acender a luz das nossas vidas, quando nós estamos diante de um desafio, e arrumar a casa, né? Arrumar a casa interior, que é o centro das nossas emoções, nós conseguimos ter, sim, ferramentas para desenvolver tudo aquilo que a gente já tem. Porque o nosso potencial, nós já nascemos com ele. Então, diante das adversidades, tudo que a gente passa, diante de uma dor, diante de um problema, é aquilo que nós vamos, sim, né, ser a base para um crescimento, para uma transformação, porque assim diz a palavra. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o meu crescimento. Então, eu vejo que o meu quase divórcio foi assim como a dracma perdida na vida dessa mulher que tinha 10 e perdeu uma. Então, quando eu perdi, foi aonde eu vi realmente onde estava o tesouro valioso. E dinheiro nenhum paga, né? Tem um preço muito além do valor, né? Dinheiro nenhum paga a família que a gente tem. Então, dessa mesma forma, é onde a gente tem que buscar a base necessária e suficiente para que a gente possa se sustentar. E a autorresponsabilidade, ela é nada mais do que trazer para si a responsabilidade daquilo que você está vivendo. Enquanto você buscar culpado, o culpado pela situação que você está vivendo, você não vai sair do lugar, né? A mudança de rota ali, ela vai ser o primeiro passo para quê? Para você deixar o seu vitimismo. Porque quando eu deixo esse vitimismo, eu consigo enxergar além daquilo que nos acontece, além do problema. E quando eu enxergo além do problema, o que foi no meu percurso, né? Chegou num certo ponto que essa transformação foi tão significante, me reposicionou em áreas da minha vida que para mim não tinha mais o meu autoquestionamento, né? Pode até não haver mais volta, não haver mais restauração desse casamento, mas eu não ia ser mais a mulher que eu era. Então, teve uma divisão, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, né, do quase divórcio. Então, antes eu era uma mulher murmurenta, uma mulher rixosa, porque a mulher rixosa, ela ocupa o mesmo corpo. Assim como o homem difícil também, ele ocupa o mesmo corpo. Nós vamos escolher sempre qual que vai se levantar. Então, foi da mesma forma. E hoje eu vejo que tem as duas linhas divisórias, o eu antes e o eu depois do que aconteceu. E aonde eu busquei o quê? A conexão com a minha verdadeira identidade. E através dessa conexão, quando nós reconectamos aquilo que tá, de alguma forma teve a ruptura, né? Nós temos sim bagagem, nós temos sim ferramentas para alcançar os níveis ainda maiores da nossa vida. Porque quando nós nos reconhecemos e colocamos em nós a responsabilidade que nós temos de trazermos a felicidade, de alcançarmos a alegria que nós precisamos, não dependendo do outro, nós conseguimos sim tirar o vitimismo para viver uma vida extraordinária. E quando nós entendemos que tudo começa a partir de nós, né, nós mesmos, porque um relacionamento ele não depende do outro. O ditado do mundo é que
a tampa tem sua panela, não. Todo mundo tem que estar inteiro para que dê certo, né? Então, 100% da autorresponsabilidade de estar tudo bem é minha e 100% da autorresponsabilidade do meu cônjuge é dele. Então, nada, isso não pode tirar, digamos que a atitude dele não pode aflorar em mim a minha pior versão. Ela não pode, eu não posso viver diante da atitude, da conduta do outro. Então, isso foi um divisor de águas na minha vida. E todas as vezes que nós colocamos, né, o outro nesse lugar, nós ocupamos o lugar de vitimistas. Nós ocupamos esse lugar onde que nós não deveríamos ocupar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente ocupa o lugar de vitimista, a gente não vai crescer. Mas a palavra fala que todas as coisas cooperam para o meu crescimento. Então, quando eu deixo a culpa, quando eu realmente me reconecto com a minha verdadeira essência e entendo que aquilo que aconteceu foi simplesmente um combustível para que eu possa viver a minha melhor versão, minha melhor essência, eu consigo sim ter essa ruptura, ter esse lapso, né, de não depender mais do outro. E tudo isso vai sendo uma construção. Porque quando eu deixo de ser a vitimista, quando eu deixo esse estado de vítima, eu consigo enxergar a solução. E dessa forma, eu fui sendo lapidada. Eu encontrei essa transformação no autoconhecimento, onde essa autorresponsabilidade ocupou o seu espaço dentro de mim. Foi, sim, sendo firmada a autoconfiança, sendo firmada, assim, a confiança em mim mesmo, o treinar todos os dias que eles sempre falam, é simplesmente buscar treinar, confiar em si próprio. Porque se eu não confio em mim, como que eu vou deixar com que a atitude do outro não me atinja o suficiente para que eu fique depressiva? Mesmo que no primeiro momento eu tive esse estado de tristeza, né, pelo que aconteceu, mas eu não me deixei né, abater no singular, porque a gente fica nesse estado de confusão, mas esse estado de confusão não pode definir aquilo que eu quero viver. Então, quando isso não define aquilo que eu quero viver, eu consigo, sim, buscar bagagem para ter uma vida transformada. E a nossa vida transformada, ela acontece quando eu reconheço quem eu sou. E quando eu reconheço a minha verdadeira identidade. Se eu sou imagem e semelhança de um Deus que é perfeito e que pode todas as coisas através da minha vida, eu posso nele me reconstruir. Eu posso nele me reconstruir daquilo que um dia foi uma coisa ruim para mim. Por quê? Porque a dor, ela vai servir para 2 pontos. Ou eu pego essa dor e fico me remoendo, revivendo tudo o que me aconteceu, ou eu pego essa dor para ir para o próximo nível. Porque se a palavra fala que o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe, ele sabe tudo que eu ia passar. Então, ele não escreveu aquelas páginas para que eu morresse no meio do caminho, né? Existe uma pedra no meio do caminho. Ou eu contorno a pedra, ou essa pedra vem em cima de mim. Ou o problema, da mesma forma, os problemas da vida. Ou eu contorno os desafios, ou esses desafios vão nos paralisar. E uma das coisas que nós sempre vemos o Pablo falando é sobre isso. Sobre tudo aquilo que nós temos que desapegar, sobre tudo aquilo que nós temos que ter novas experiências, por quê? Porque isso vai nos levar ao próximo passo. Então, todo conhecimento que nos trouxe até aqui não vai ser o mesmo que vai nos levar adiante. Então, quando nós conseguimos viver isso e através da palavra, nós temos bagagem suficiente para entender que não é sobre mim, mas é sobre o outro. A partir do momento que em Mateus 6,33 fala, buscar em primeiro lugar o reino e a tua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, então cabe a mim buscar a essência daquilo que eu fui gerado. Então, se eu fui gerado em imagem e semelhança, o reino está em mim. Todos os atributos do Senhor estão em mim. Então, eles estão em mim assim como estão em vocês. Então, todas as vezes que nós estamos diante da dificuldade e que nós questionamos, né, a nossa dificuldade e buscando entender qual é o ensinamento que eu preciso tirar dessa dificuldade. Nós entendemos, após entender isso, nós temos o quê? Ferramentas para dar o próximo passo. E a partir daí foi onde eu sim, me desenvolvi e através do autoconhecimento consegui sim ter essa ferramenta para poder buscar uma nova perspectiva.
Porque lá atrás, quando tudo aconteceu, né, o pós-divórcio, eu me vi, o meu sentimento foi de abandono, de rejeição, de realmente traição. Porque, por mais que teve conversa, teve né, a conversa difícil aconteceu, mas nós, né, nós somos seres humanos, nós somos limitados. E quando nós nos deparamos com alguma coisa que não está, né, diante da nossa rota, diante daquilo que eu sonhei, diante daquilo que eu gostaria de viver, a tendência é realmente nós nos decepcionarmos com a atitude do outro, mas muitas vezes isso nos paralisa. Então, quando nós buscamos essa dependência do Senhor, porque a palavra fala que Ele é a minha capacidade, Ele é a minha suficiência. Então, quando eu busco essa capacidade, essa suficiência, que está em 2 Coríntios 3:5, para a minha vida, para viver, eu consigo sim me refazer em qualquer situação, seja ela um divórcio, seja ela uma sociedade rompida, seja ela qualquer situação estranhosa que a gente tem, que a gente passa. E isso é normal passar, porque a palavra fala que não tereis aflição. Então, se a própria palavra fala que eu vou ter aflição, eu não posso me perder diante dessa aflição. Eu tenho que buscar o que eu tenho que aprender, né, diante de tudo que aconteceu. E foi isso. Eu consegui tirar de toda a situação foi que eu sou mais forte do que eu imagino. Eu sou pior do que eu imagino, como se diz. Por quê? Porque eu achava que eu não ia ter forças para alcançar ou para prosseguir. Porque ali não era simplesmente eu. Era eu e duas vidas que dependiam de mim, que estavam ali sobre a minha responsabilidade. Então, não bastava só dar a volta por cima ou tentar viver uma nova versão. É realmente entender e saber de tudo aquilo que eu fui criado. Que o Senhor tinha o melhor para a minha vida, mesmo as vozes externas falando e me julgando de outras formas. Então, quando nós buscamos entender e ouvir aquilo que Deus tem para nós, se a palavra fala em Josué 1:9, mando eu ser forte e corajosa, então, tipo, é a nós brigando com nós mesmos. Porque quando eu internalizo os versículos, os drives mentais, né, do livro da sabedoria, e consigo andar por essa palavra, eu consigo enxergar uma outra perspectiva. Então, é da mesma forma que eu tenho experiências de pessoas, né, da minha família que quis se divorciar, e tudo bem. O que aconteceu comigo não é uma doutrina. Ninguém tem que seguir, porque eu optei estar firmada na aliança do casamento. Não quer dizer que isso é para todo mundo, não. É para quem decidir. E tá tudo bem. Cada um faz a vida o que quer. Nós temos as nossas escolhas, só que as consequências das nossas escolhas também são nossas, né? Então, uma das coisas que eu aprendi foi isso. São aquilo que você alimenta nos seus pensamentos. A palavra fala o que ocupa o seu pensamento vai definir o seu comportamento, né? Vai definir os seus resultados. Então, que seja o nosso pensamento ocupado por coisas boas, por coisas justas e verdadeiras. Então, quando nós estamos diante de uma dificuldade, a primeira coisa que vem são os pensamentos de fracasso. E se esses pensamentos de fracasso forem alimentados, nós não conseguimos ver além dos problemas. Foi o que aconteceu comigo. Todas as vezes que vinha alguma coisa que me lembrava da situação, que me lembrava do que aconteceu, me dava sentimento de tristeza, me dava sentimento de derrota. Sim, eu sou ser humano. Não sou, como se diz, né? Mulher maravilha, não existe. Mas nós temos que saber que nós temos base o suficiente quando nós determinamos aquilo que nós queremos. Por isso é muito importante nós vivermos por decisão e não por condição. Porque se eu decidir permanecer dentro de uma aliança, as minhas escolhas também tinham que ser concernentes com isso. A minha caminhada, né, após o que aconteceu, tinha que ser concernente a isso. Então, foi isso que eu vivi. Né? Tudo que eu vivi não foi diferente de ninguém, são os desafios da vida, mas aquilo que você decide diante daquilo que aconteceu é que vai te dar suporte, né, para que você realmente alcance o próximo nível. Eu gosto muito da frase que não importa o que fizeram com você, mas o que vai importar é aquilo que você fez com o que fizeram com você. Porque quando a reação que você tem diante de uma atitude de alguém ou de um desafio, que vai definir o seu próximo passo. E foi isso que aconteceu quando eu defini e decidi permanecer dentro da aliança do meu casamento. Eu não sabia se ia ser restaurado, quando iria, mas a palavra fala, em Mateus 19:6, que só a morte pode separar um casamento.
né? Então, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, quando nós andamos por princípios, a promessa se cumpre. A promessa que se cumpre. Então, eu vivi e fui com base nessa paciência de esperar, né? O tempo da promessa. Porque o de repente de Deus demora muito, mas pode ser de um dia para a noite. E como eu já tinha vivido alguns milagres na minha caminhada, então era questão de não andar pelo que eu estava vendo ou pela condição que eu estava vivendo, mas por aquilo que eu acreditava. Porque eu sei que eu já tinha experimentado um Deus de milagre. Então é isso que eu quero deixar aqui nessa noite. E cada um tem suporte e base o suficiente para entender tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Eu não sei qual é o seu sonho ou qual é o objeto a ser alcançado, né? O resultado, o tamanho ou a grandeza de tudo que você quer conquistar. Mas quando nós estamos com Deus, você pode ter certeza que a partir do momento que nós agimos com princípios e verdade, diante daquilo que o Senhor já declarou sobre nós, nós vamos alcançar. O tempo só ele determina, porque a palavra fala que há tempo para todas as coisas, né? Então, nós temos que ter, sim, paciência e dessa entrega, porque a palavra nos instrui que, diante de tudo, nós não devemos andar nem ansiosos nem preocupados. Por quê? Porque senão nós não vamos ter a paz, que excede todo entendimento. Então, se nós não temos a paz, que excede todo entendimento, e se a ansiedade é prejudicial, e ela pode, sim, bloquear aquilo que a minha fé alimenta para acontecer, porque a fé nada mais é aquilo que eu imagino que vai acontecer. Então, você pode, sim, ter subsídio necessário o suficiente para entender que só depende de você. Só depende da sua atitude para que o seu sonho, né, não o seu sonho, aquilo que você visualiza e batalha para que acontecer. Isso são questões de um tempo a ser percorrido, porque toda promessa passa pela prova do tempo. Então, nós temos que entender que ele é, sim, a força a força transformadora vem dele, mas eu me transformei ou eu me coloquei numa posição para que essa força acontecesse através da minha vida. Então, e eu quero declarar aqui que pode acontecer através da vida de todos que estão aqui, independente do que você faça ou não. Nós temos que estar debaixo do princípio e da verdade. Simplesmente isso, porque o Senhor não anda com a mentira e nem com aquilo que ele não acredita. Então, se está declarado na palavra, creia no poder da palavra. Porque nós só vamos alcançar aquilo que está declarado. E se está declarado ao meu respeito, eu acesso como filho. Assim como o Felipe um dia questionou, por que nós temos que ser como criança? Porque a criança é tão ingênua que ela não tem malícia naquilo que pensa. Uma criança consegue ser criativa em tudo. E na sua imaginação, ela consegue ir em lugares a qual nós, como adultos, nós questionamos tanto como, e a criança não. Então, a partir de hoje, é sim, ser como criança na sua ingenuidade e buscar alimentar o nosso pensamento com aquilo que nós queremos viver. Se eu quero viver uma vida extraordinária, eu tenho que ser extraordinário. Se eu quero viver uma vida tranquila, eu tenho que ser, para depois isso acontecer, no ter. Porque eu só vou ter um casamento extraordinário se eu for extraordinário. Então, a chave que virou foi isso. A partir de hoje, eu tenho uma decisão de escolha. Quem vai permanecer? Né? Quem vai reinar? Quem vai governar? É a mulher rixosa ou a mulher sábia? Quem vai governar através das minhas atitudes, das minhas ações? Porque não adianta eu simplesmente me levantar com a decisão e não entender qual é o meu comportamento. Porque quando eu me comporto da forma com que eu já quero estabelecer para que aconteça, eu consigo ter muito mais êxodo naquilo que eu quero conquistar ou naquilo que eu quero alcançar. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Que você seja assim, extraordinário naquilo que vocês querem alcançar, no resultado que vocês querem alcançar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e tudo vai ser para o crescimento. Nada vem sem propósito. Então, se todas as coisas têm um propósito, que você tenha, assim, a humildade de se perguntar o que eu tenho que aprender diante dessa dificuldade, né? Porque quando nós aprendemos diante da dificuldade que nós estamos atravessando, nós conseguimos sair dela mais rápido. Mas quando nós
murmuramos por aquele momento que nós estamos passando, nada acontece. A trava, a passagem do Egito, né, para Canaã, eram para ser de 4 dias, foram 40, porque o povo murmurou. Então, quando nós murmuramos, nós atrasamos aquilo que o Senhor quer nos entregar. Então, é isso que eu tenho para você, que você seja assim, forte e corajoso, assim como diz a palavra, em 1 Josué 1:9. Mando eu ser tu, forte e corajoso, para alcançar aquilo que você quer. É isso aí que eu tinha para entregar. Eu ia entregar mais nos slides, mas tudo bem. Beleza, Lidiane. Inclusive, bom, a gente vai abrir para o pessoal comentar aqui. Eu vou passar para vocês aqui, ó. Olha o livro que eu ganhei semana passada. Vê se dá para ler aí, ó. Poder da alta responsabilidade. Semana passada. Ainda comecei a ler, mas estou nas primeiras páginas ainda. Mas, assim, aqui tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, logo no início aqui, ainda não cheguei nesse capítulo não, mas tem aqui, identificando o seu estado atual, né? Isso já é a introdução do livro, né? Depois ele fala uma outra coisa interessante aqui, quando ele chama a atenção para a consciência, né? Ou seja, é aquilo que a gente fala no movimento também, né? Que a pessoa, para ela ter autorresponsabilidade, ela tem que assumir uma consciência, ela tem que despertar a consciência. Se a pessoa não está consciente da sua responsabilidade, ela não consegue assumir que precisa melhorar. Ela não consegue assumir os seus erros, né? Aí logo em seguida ele fala aqui também sobre isso. Ele fala a dificuldade de olhar para si mesmo e para o mundo. Uma pessoa que não tem a autorresponsabilidade, ela nunca consegue mudar os seus resultados, né? Porque ela não consegue reconhecer os seus erros. E assim, é muito mais fácil a gente colocar a culpa em alguém do que a gente de fato pensar, por mais que essa é interessante, porque por mais que alguém realmente tenha errado conosco, ainda assim a gente olha para o erro que a pessoa teve e a gente não entende que não é a nossa culpa, né? Porque a gente fala assim, não, fulano de tal tem responsabilidade nisso e tal, tal, tal. E aqui no livro fala, sabe? Assim, um dos tópicos principais, né? Julgar as atitudes e não as pessoas. Aprender com os erros ao invés de ficar justificando, ao invés de justificá-los. Buscar solução ao invés de buscar culpados. Dar sugestão ao invés de reclamar. E ficar calado ao invés de criticar. É mais ou menos isso. Então, assim, né, ganhei esse livro aqui, foi o Rondinelli que me deu, falei que foi o Rondinelli? Não. Foi o Rondinelli que me deu. E depois eu conto para vocês. Mas tem muita coisa legal. E é isso mesmo, assim, a autorresponsabilidade, se você não assume, mesmo que você tenha, se você não assume a sua capacidade de melhorar, você jamais conseguirá melhorar, né? Alguma coisa a gente sempre tem condições de melhorar. E nas nossas relações humanas, isso é importantíssimo de pensar, né? Às vezes no casamento, no trabalho, nas relações de amizade e tal. Uma pessoa realmente assim, está errada, você sabe que ela está errada, mas você tem que ter essa maturidade, essa humildade de pensar assim, não, ok, olha, o que que eu preciso fazer para ser ainda melhor? O que que eu posso fazer para estar te ajudando, né? A pessoa fica desconcertada e de alguma forma aquilo ali vai alimentando, sabe? Nos relacionamentos, então, isso é muito verdade, isso é muito frequente. Por diversas situações, a gente tem contrapontos, né? Divergências. Um diverge do outro e tal. Então, assim, expõe a ideia. Mas depois, olha, sei que a gente não concordou com isso e tal, parece que a gente não concorda, mas existe algo que eu posso fazer para melhorar ou para a gente conseguir né, se aproximar em outras questões. Não estou aqui para, né? A gente não está aqui nessa terra para ficar
fazendo briguinha e pequenas intrigas, né? Cara, o que Jesus fez quando ele esteve aqui? O que Jesus fez por nós chega a ser vergonhoso a gente ficar, às vezes, né, discutindo ou tendo algumas situações aí por causa de coisas muito pequenas, né? E quando a Lidiane fala sobre a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, não é só das coisas boas, né, que acontecem na nossa vida. Essa vontade boa, perfeita e agradável, ela é e continua sendo mesmo que as situações que a gente está passando sejam situações difíceis, né? Como a gente viu na história do Ricardo, né? Como a gente viu na história do Marco, o Felipe também. Então, assim, tudo o que a gente passa é uma permissão, né? De Deus para que a gente possa se tornar um ser humano melhor, para que a gente possa entender o chamado que Ele tem para a gente, para que a gente possa se aproximar dele, se aproximar da vontade dele, né? E isso é o que faz a diferença. Quando a gente sempre coloca a culpa em alguém ou em alguma outra situação e não olha para si mesmo, a gente se distancia, né? Se distancia daquilo que é o caminho para a gente se desenvolver e para a gente ter uma mentalidade que se preocupa em fazer não só o que é necessário, mas sempre procurar fazer o melhor para que Deus te abençoe e te mostre uma situação nova a cada dia, porque você está se aprovando, digamos assim, né? Você está passando aprovado por provações. É por aí. Muito bom, Lidiane, obrigado. Você teve um problema no computador, mas depois manda para a gente o slide, ou então faz uma live, compartilha com a gente esse conteúdo, que eu acho que vai ficar até mais Depois eu vou ver fácil, se eu né, mando. de entender o passo a passo do raciocínio. E vamos lá, alguém quer complementar alguma coisa? Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Eu vou só dar uma pause na gravação para a gente complementar com os comentários, tá? Só um minutinho.